Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larry Vidica. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Pelos Caminhos da História. Só que hoje um pouco diferente. Nós não teremos aqui hoje uma aula de história, da disciplina de história. A disciplina que nós estaremos abordando hoje é a disciplina de matemática, que para muitos é um bicho de 7 cabeças, né? É uma disciplina, né, que assusta muitos alunos. Mas não tem nada de assustadora, basta ter atenção, basta ter, né, um pouco mais de cuidado com os seus estudos que você consegue, né? Dentro da disciplina de matemática, nós estaremos hoje voltando a nossa videoaula para os alunos do 9º ano, com a disciplina Equações do 2º grau. Um conteúdo muito gostoso, um conteúdo muito bom, né? Um conteúdo que eu tenho certeza que todos os alunos que já passaram pelo 9º ano gostaram muito, né? Se não é apontado por eles como o melhor conteúdo de matemática do 9º ano, é um dos, isso eu tenho certeza, tá? Então vamos lá. As equações do 2º grau. Nós temos uma diferença muito grande e isso causa uma certa confusão com a maior parte dos alunos com relação às equações do 1º grau. O que diferencia, né? Quais são os elementos básicos que diferenciam uma equação do 2º grau de uma equação do 1º grau? É simples. A presença desse número elevado aqui, ó, elevado ao quadrado. Nas equações do 1º grau, isso não acontece. Nós temos lá variável, presença de uma variável. O que é a variável? É a letra que representa o nosso valor desconhecido dentro da equação. Nós temos valores numéricos, nós temos uma igualdade, né? Tudo isso a gente tem na equação do 2º grau. Mas a diferença primordial, a diferença principal é a presença do nosso valor ao quadrado. O primeiro termo da nossa equação, ele é elevado ao quadrado. Isso torna essa equação uma equação do 2º grau. Extremamente importante. Sem esse 2, sem esse número elevado ao quadrado, essa variável elevada ao quadrado, né, porque tem que ser a variável, não seria do 2º grau, ela seria do 1º grau. No caso aqui nós temos o exemplo de uma equação completa do 2º grau. É uma equação completa. Por que completa? Para ser uma equação completa do 2º grau, ela tem que ter 4 coisas importantíssimas. A primeira delas, o termo a, com a variável ao quadrado. Nós já temos aqui, ó, o nosso termo a, né, com a nossa variável elevada ao quadrado. O termo a é o primeiro termo da nossa equação do 2º grau. Ele tem que ter uma variável, não importa, aqui nós estamos usando a letra x, mas ela, como representa o valor desconhecido, serviria qualquer letra, né? Mas a mais usada é a letra x. Então nós temos uma variável, pode estar acompanhada de um número ou não, né, elevada ao quadrado. Então o termo a, o primeiro termo da nossa equação do 2º grau, ele tem que obrigatoriamente ser elevado ao quadrado. O termo b, que é o segundo termo da nossa equação do 2º grau, né, representado aqui pela letra b, né, o nosso segundo elemento da equação do 2º grau, o termo b, ele tem que ter uma variável, uma outra variável, né? Valor desconhecido, representado aqui pela letra x, mas sem estar elevado ao quadrado. Percebam que ele não está elevado a nada, né? Nem ao quadrado, nem ao cubo, e por aí vai. Então, o segundo termo, o termo b da nossa equação de 2º grau, obrigatoriamente, ele não está elevado a nada. E outro termo, outra condição para a equação completa do 2º grau, é a presença do termo c, que representa, né, o nosso terceiro elemento, um valor numérico sozinho, sem estar elevado
ao quadrado, né, sem estar acompanhado, né, de uma variável, de uma letra. Então, o termo C representa o nosso valor numérico. Outra questão importante, né, o quarto elemento de uma equação do segundo grau, ela tem que ter uma igualdade e essa igualdade ser igualada a zero. Então, para ser uma equação do segundo grau, primeiro, variável elevada ao quadrado. Segundo, variável sem estar elevada a nada. E o terceiro, valor numérico. E o quarto quesito, a igualdade a zero. Isso é muito importante. Toda equação completa do segundo grau, ela possui esses 4 elementos, ok? Bom, vamos para o exemplo, para facilitar a compreensão de vocês. Olha aqui, ó. Exemplo. 3x ao quadrado, né? Está acompanhado do número 3. Eu falei para vocês que poderia estar acompanhado de um número, de um valor numérico ou não. Variável elevada ao quadrado. Primeiro quesito, essencial, primordial, ela já tem. Segundo quesito, variável. Acompanhada de um valor numérico ou não, tanto faz, eu disse isso para vocês, mas sem estar elevado a nada. Percebam que a nossa variável x aqui, ó, não está elevada a nada, nem ao quadrado, nem ao cubo. O segundo elemento da equação de segundo grau tem que ser assim. Lembram disso? E o terceiro elemento, que é o nosso valor numérico, sozinho, sem estar acompanhado de nenhuma variável, no caso aqui representado pelo número 2. E o quarto elemento de uma equação de segundo grau, a igualdade a zero. Então, o nosso exemplo ficou fácil para que vocês entendam. Eu tenho um exemplo aqui clássico de uma equação de segundo grau. 3x ao quadrado mais 4x mais 2, que é igual a zero. Uma equação do segundo grau do tipo completa. Vamos encontrar os coeficientes dessa equação? Olha lá, ó, muito simples. O coeficiente A. O nosso coeficiente A. Ele é representado por qual valor numérico? O coeficiente A é o valor numérico que está ao lado, né, do primeiro elemento da equação, que é o x, a variável ao quadrado. Qual é o valor numérico que está aqui? No caso, é o 3. Então, coeficiente A, 3, positivo. Coeficiente B. O coeficiente B, como eu já disse, é representado pela variável que não está elevada a nada, né? O segundo elemento aqui, ó. Qual é o valor numérico que está junto dessa variável que não está elevada a nada? É o número 4. Então, esse número 4 é o nosso coeficiente B, o nosso termo B, né? Então, B é igual a 4. E o termo C, o coeficiente C? O coeficiente C, na equação do segundo grau, é representado pelo valor numérico sozinho, que no caso dessa equação é um mais 2. Então, o coeficiente C é 2 positivo. O sinal acompanha o valor. Percebam que todos aqui foram positivos, porque na nossa equação todos os valores numéricos eram positivos. Mas se um desses valores fosse negativo, por exemplo, nosso termo B aqui, ó, fosse menos 4x, aí na hora de representar o coeficiente B seria menos 4. Extremamente importante isso, ok? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, né? Muito importante isso, tá? Curte aí o nosso canal, isso é muito importante, né? Dá um like, comenta, é tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês, tá? Inscrevam-se no nosso canal, tá? Um grande abraço, um grande beijo, fui e até a próxima. Tchau!